A gente chegou num momento de aula que isso é cobrado todo ano no Enem. Então, a gente vai resolver aqui para você acertar as questões, entender para acertar, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre Estado, poder e principalmente, tem uma aula do Boromir, né? Aquele meme antigo, principalmente cidadania, gente. É preciso saber disso e hoje é uma aula fundamental, intensivo, direto ao ponto e vocês vão ver em exercícios como é que é cobrado, tá? Eu já vou dar a dica para vocês. Entender concepções de cidadania da antiguidade, mas também na contemporaneidade. Então já vou aqui para nossa imagens. Tá aqui para vocês. Primeiro a gente já vai logo de cara com a parte que eu considero a mais importante aqui. São 2 slides, aí a gente vai fazer exercícios cobrados em Enem. Você vai ver que é cobrado todo ano. Todo ano aí tem isso aí para vocês. Cidadania. O que é ser cidadão? Então o Enem adora isso e ele cobra muito o conceito de cidadania no mundo grego. Fica na minha visão aqui, hein? Já teve Enem que cobraram 2 questões sobre cidadania com textos diferentes. No mundo grego, quem a gente vai ter geralmente falando sobre cidadania é Aristóteles. A gente já fez, inclusive, questões sobre isso. A gente já falou sobre Aristóteles, né? Em aula de filosofia. Então, essa aqui complementa. Segundo Aristóteles, cidadão, o que é cidadão? É aquele que participa da política, no caso de uma democracia. Polis é a cidade-estado grega, certo? Polis é a cidade-estado grega. Aqueles que participam da política, porque a polis que fazem a política é um bem para todos, é um bem comum. Lembra que na concepção aristotélica, não é aula de filosofia aqui, mas é o que a cidadania pega em sociologia. Na concepção do Aristóteles, ética é um valor individual, a busca pela sua felicidade. A política é o que você faz para todos dentro da polis. Na concepção, então, de uma democracia, como era o caso de Atenas, que o Aristóteles observou de perto, cidadão é aquele que participa da política. Então, a concepção é participação política. Lembrando que eram limitados os números de cidadãos. Tinha muito cidadão, mas era uma concepção limitada, porque eram só homens nascidos e criados em Atenas que tinham posses em Atenas. Então, estrangeiros não eram considerados cidadãos, mulheres não eram cidadãs, escravizados não eram cidadãos. Mas, professor, não existe só democracia no mundo grego antigo. Existiam outras formas de governo. Existiam monarquias, diarquias. Esparta, por exemplo, 2 reis, né? Então, aí o Aristóteles, ele fala pra gente, ó, em outras sociedades não democráticas, essa concepção de cidadania pode ter uma variação. No geral, a gente vai falar sobre participação. Quando fala assim, o mundo grego, geralmente é sobre Atenas, mas por exemplo, em Esparta, que você tem reis, você tem uma baixíssima participação política, como é que você define o que é ser cidadão? Aí o cidadão é aquele que segue as leis, que o cidadão é aquele que sabe mandar muito bem, segundo Aristóteles, os governantes, né? E aqueles que sabem obedecer muito bem. Então, nessa concepção. Esse conceito de cidadania ele vai se modificando ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, em Roma a gente já começa a ter um outro conceito de cidadania, porque em Roma a gente tem aquela divisão de classes entre patrícios e plebeus, e em um determinado momento os plebeus eles passam a ser cidadãos também, porque eles passam a ter direito à assistência do Estado, eles passam a não ser invisíveis para o Estado. O Estado, principalmente na República Romana, que vai falar, o que é República, lembra? Aí tem que levar a nossa aula, nosso intensivo de história em Roma. Coisa pública, é preciso atender às demandas dessa população. Então o cidadão ele está vivendo ali, ele tem direitos. Lembra que depois, em determinado, meu cachorro latindo, em determinado momento na República a gente tem a formação da Assembleia dos Plebeus, com o cargo de tribuno da plebe, que vai formular lá junto, depois com o Senado e tal, mas parte da Assembleia a Lei das 12 Tábuas, que garante direitos e deveres, lei escrita em Roma, e ali você já passa a definir o que é cidadão. Não necessariamente é o da participação política. E aí um ponto importante, que tem muita questão sobre isso, e a gente vai ver aqui, tem muita, assim, é muita mesmo, o conceito de cidadania na atualidade, na contemporaneidade. Então a gente vai falar de cidadania principalmente nas democracias contemporâneas. A democracia não é necessariamente a participação política numa democracia participativa. Porque basicamente não existe democracia participativa.
As nossas democracias são representativas. Como assim representativas? Elas são democracias onde alguém te representa, você escolhe para representar. Então, o conceito não fica só limitado à participação política. Ele é mais amplo. Ele, principalmente pós Segunda Guerra Mundial aí que a gente vai ter. Então, a cidadania ela pode ser pelo acúmulo que você tem de direitos individuais, seus direitos individuais e os seus direitos coletivos. Então a gente fala de direitos e deveres, tudo bem? O que você vai definir? Você tem a proteção obrigatoriamente do Estado, você não é um zero para o Estado, você existe para o Estado. Por isso que a gente vai ter muitas questões de pessoas que lutam por direitos, e aí essas questões elas falam assim para a gente, né, Ney? Vocês vão ver. Essa luta é o quê? A luta por cidadania, de conquista de cidadania. Existir para o Estado garante a proteção do Estado. Então não pode ser só participação, porque, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, dando um exemplo aqui, não vota. E por conta disso ela não é cidadã? Não. Ela tem, inclusive, está enquadrada dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, os seus direitos individuais, os seus direitos de vida. Então ela existe, ela precisa existir para o Estado, ela precisa ser cidadã, compreenderam? Então direitos civis e políticos, o direito de participar da política, o direito de votar, de ser votado, mas os direitos civis, o direito de casar, o direito de ter dignidade humana, o que está contido na Constituição, por exemplo, uma questão de moradia, é direito garantido em Constituição. Então, a luta por moradia é uma luta por cidadania. Uma luta por educação, como que uma pessoa, uma criança, por exemplo, não está matriculada na escola, não tem vaga, azar, não tem, o Estado não consegue te garantir vaga. O Estado tem que te garantir uma vaga. Esse é um direito como cidadão, compreenderam? Então, as concepções de cidadania, elas são amplas. Uma luta contra o racismo é uma luta ligada à cidadania, de garantir direitos de minorias. Compreenderam? Então, acho que esse é um ponto muito importante e a gente vai fazer exercício e vai ver isso, logicamente. Agora, vamos passar por uma outra parte aqui, que isso aqui acho que pode ajudar mais em redação. Mas em questões também, porque isso pode ser cobrado em relação, pode ter um termo lá que você pode se confundir. Quando a gente fala em Estado, certo? Quando a gente fala em Estado, essa aula acho que é mais rápida, né? Quando a gente fala em Estado, a gente está definindo aqui a soberania de um território, que é estabelecido por leis. O Estado ele é pouco flexível. Significa que o Brasil é um Estado, mas o Brasil... o Brasil... Estou só me ajeitando aqui. O Brasil é um Estado que já teve governos diferentes. Então, o Estado ele é fixo. O Estado é o nosso território, a soberania do nosso Estado, a soberania do nosso povo. Por mais que mudem as leis de acordo com o tempo, nós somos um Estado. A gente tem a soberania territorial delimitada. O governo é a administração desse Estado e ele é flexível em forma. Você pode ter alguns tipos de governo. Eu vou passar isso aqui para vocês. Formas de governo. A monarquia ou a república. O Brasil já teve uma forma de governo. Essa concepção pode mudar de acordo com cada pensador. Aqui eu estou dando uma definição contemporânea para vocês. Tá? Mas isso pode mudar, por exemplo, para Montesquieu vai falar de algumas outras formas de governo. Ele vai falar de aristocracia como forma de governo, por exemplo, além da monarquia e da república. Ele vai falar de democracia como forma de governo. O Maquiavel também, ele vai falar sobre o principado, por exemplo. Entendeu? Aqui a gente está falando da contemporaneidade. Então, formas de governo. A monarquia ou a república. Nós temos formas de governo. Sistemas de governo, pra vocês não confundirem, é diferente de forma de governo. O sistema de governo, por exemplo, dentro de uma república, o presidencialismo, onde o presidente ele acumula as funções de chefe de governo, é ele que governa, significa que é ele que governa. Ó, chefe de governo, vou colocar aqui, ó.
de governo. Então, significa o quê? É ele que governa, o presidente. Mas ele também pode ser o chefe de Estado. O chefe de Estado não necessariamente governa, mas ele representa o Estado. Então ele representa, ele pode assinar algumas coisas para o Estado. O presidente ele assume essas duas funções. Então a gente tem, por exemplo, o presidente governando no Brasil, e aí você tem um congresso, por exemplo, da ONU, ele vai lá representar o Estado. Eles lá, eles, às vezes, pedem um chefe de Estado, certo? É por isso que, às vezes, em algum congresso, por exemplo, em monarquias parlamentaristas, constitucionais, quando tem algum congresso internacional, uma conferência, você não vê lá o primeiro-ministro, você vê o rei. Já viram isso? Pois é, às vezes tem isso. No parlamentarismo, a gente separa esses dois pontos aqui. O chefe de governo, ele se torna o primeiro-ministro, o que é escolhido pelo parlamento, ou que você pode chamar de primeiro-ministro, premier ou chanceler. Na Alemanha, por exemplo, tem o chanceler. Na Inglaterra é uma monarquia, né? Mas vamos pensar, por exemplo, numa república parlamentarista. Nós temos, por exemplo, Israel. O Benjamin Netanyahu é o chefe de governo. Ele é o premier, é o primeiro-ministro, tá? O chefe de Estado nas monarquias, não, desculpem, nas repúblicas parlamentaristas, ele é o presidente. O presidente ele não governa. Na verdade, ele não governa sozinho, assim, ele tem menos funções do que o primeiro-ministro. O presidente ele é mais, não é decorativo, ele assina, né? Ele, no geral, é eleito pelo povo, mas o primeiro-ministro que é o que vai governar de fato. E o primeiro-ministro, ele geralmente é escolhido pela maioria do parlamento. O partido que tem a maioria do parlamento elege o primeiro-ministro, tá bom? E nós temos também um outro caso que é mais raro, na Alemanha é assim também, mas um outro caso que é mais raro, e a gente vê isso muito na França, é o semipresidencialismo. O grande exemplo que a gente tem é a França. Como que é o semipresidencialismo? Na França, presidente e chefe de Estado, certo? Presidente e primeiro-ministro ou premier dividem funções. Ambos representam o Estado e ambos governam, tá? Então, por exemplo, na França, por exemplo, Emmanuel Macron, ele é eleito pelo voto popular. Ele é o presidente, ele governa. Só que na França, inclusive a França está passando por isso agora, a gente fez vídeo recente sobre isso, o primeiro-ministro é escolhido ou pelo parlamento ou ele é indicado pelo próprio presidente, mas ele não é escolhido direto para o povo. E ele governa também e é um chefe de Estado, representa o Estado, tá bom? Só para vocês não se perderem. Então essas são os sistemas de governo, forma de governo, monarquia e república. Sistema de governo dentro da república, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. E regime político, não é regime de governo, é regime político. Aí é mais fácil. Ou você vive dentro de uma democracia, ou você vive dentro de uma ditadura. Essa ditadura pode ser autoritária, certo? Como foi a ditadura militar no Brasil, autoritária, ou pode ser totalitária, que aí você coloca mais 10x aí nesse autoritarismo e vira totalitarismo. Partido único, só um grupo que manda, tira qualquer tipo de direitos civis, políticos, ninguém tem mais direito nenhum. Isso são regimes políticos, tá? Então a gente viu aqui a definição, forma de governo, sistema de governo, regime político, a diferença entre Estado e governo. Uma concepção interessante que a gente já falou na aula de Max Weber aqui, mas eu faço questão de trazer para vocês, porque é sempre bom relembrar, sem demorar muito, que para o Max Weber, o Estado é a instituição fixa, lembre-se disso, que detém o monopólio e o uso legítimo da força ou da violência. Ninguém pode, segundo Max Weber, ter o uso legítimo da força. O Estado precisa. E por que o Estado precisa ter o uso legítimo da força? Para estabelecimento de ordem. Tá bom? Daquela sociedade. O Estado pode utilizar da violência, segundo Max Weber, para... Aqui a gente não está falando de abuso ou não, está falando do uso da força através das polícias, através das forças armadas e por aí vai. Um outro ponto importante, que esse ajuda demais aqui para vocês na redação,
é a concepção de Estado democrático de direito. Vocês devem ter ouvido falar muito do Estado democrático de direito nas últimas eleições e tal, quando se infringe um Estado democrático de direito, e eu vou passar o conceito para vocês. Ele vem da participação e representatividade dos cidadãos, e aí vocês vão ter que conectar lá com a concepção de cidadania, o que é ser cidadão na contemporaneidade, que todos devem respeitar, né, respeitar a soberania territorial, a soberania do povo. Nenhuma pessoa ou instituição, incluindo o Estado, então isso está valendo para democracias, incluindo o Estado, está acima das leis. O Estado deve respeitar os direitos fundamentais, a vida, deve respeitar a Constituição. Então, isso é o Estado democrático de direito. Ninguém está acima das leis. É preciso respeitar a soberania territorial, a soberania dos cidadãos, a soberania do povo, e ninguém está acima das leis, incluindo o Estado. Quando a gente tem isso, a gente está infringindo o Estado democrático de direito, desrespeitando o Estado democrático de direito. Ok? Então, essa página aqui é muito importante para a gente. Vamos lá. Aqui a gente tem agora rapidinho para vocês algumas concepções, por exemplo, do Achille Mbembe e do Michel Foucault. Que o Michel Foucault traz para a gente um conceito aqui que é importante, que eu quis trazer, porque pode ajudar demais vocês. Isso já foi cobrado, inclusive, em Enem, que é o conceito de biopolítica, certo? Que lá o Michel Foucault, né, o pensador Michel Foucault, contemporâneo, ele fala o que é biopolítica. É o controle do Estado, né, após a Revolução Industrial. Ele faz uma diferenciação. O Michel Foucault adora isso, né? A gente vai ter aula de Michel Foucault em filosofia, que vai ser uma aula muito útil para a gente. O Michel Foucault ele faz aquela diferenciação, ele adora fazer da história, de ver como que era antes e traz para a atualidade. Ele sempre faz isso, é um método do Foucault. Então, assim, antes da Revolução Industrial, quando a gente ainda estava nos tempos dos reis absolutistas, era um pouco diferente. Hoje, o que o Estado ele tem que fazer? Ele tem uma concepção de deixa você morrer ou faz você viver. Os cidadãos, as pessoas. Anteriormente, como é que era? Era diferente. Eles deixavam viver ou faziam morrer. Quer dizer que o Estado, você, nos tempos, por exemplo, do absolutismo, você vivia e o Estado não estava nem aí para você. Mas ele, se você fizesse alguma coisa que o Estado, que o rei absolutista não gostasse, ele poderia fazer você morrer, te condenar à morte, ele poderia te torturar e te matar. Hoje, se o Estado não está presente, ele está fazendo, tá? Ele está deixando, desculpem, você morrer. Ele está te deixando para morrer. Mas quando o Estado está presente, te dando assistência, ele está fazendo você viver. Então é uma política do Estado, os estados atuais, os estados modernos, contemporâneos, eles precisam fazer você viver. E como é que você faz isso? Através de ações sociais ou políticas sociais. Onde o Estado não está presente, ele está te deixando morrer, onde o Estado não está fazendo política pública. Quando ele está presente, ele está fazendo você viver, ele está te concedendo o direito de viver a cidadania. Sacaram? Sacaram? Mas a gente tem um outro conceito interessante, que é o conceito de necropolítica, lá do Achilles, é um filósofo camaronês, Achilles Mbembe, que diz o seguinte: o que é necropolítica? É um pouco diferente do conceito do Foucault. É o direito que o Estado tem de te matar, isso na atualidade, ou expor você até a morte. Então, não é o Estado só matando. Ele trabalha com a necropolítica como a política dos mortos-vivos. O que significa isso? Quando você não existe para o Estado. Você está vivo biologicamente, mas para o Estado você não é nada. Você não tem cidadania. Ausência de cidadania.
Olha aqui, de cidadania. Como assim, professor? Exemplos. Um grupo de refugiados que está fugindo lá, por exemplo, do Oriente Médio e cai, morre no mar Mediterrâneo, tentando chegar na Europa e ninguém o salva. São mortos-vivos, muitos deles ali, ninguém chega, eles estão ali parados, eles não conseguem chegar. Um outro exemplo que ele dá é o povo palestino, que vive dentro de grades e muros. Eles têm, de um lado, eles têm uma parte menos fértil da região para viver. A gente está vendo muitos conflitos, inclusive, acontecendo. De um lado, eles têm o mar, eles têm pouca fertilidade. Do outro lado, tem Israel cercada por grades. Eles não conseguem passar. E se passam, tomam um tiro. Ou seja, vivem dentro de cercas, presos, enclausurados. O que eles são para o Estado, que não se consideram, o que eles são para o Estado de Israel, que tem o suporte? Nada. Nada. Então é uma política dos mortos-vivos. Expõe eles à morte. Eles não estão mortos biologicamente. Agora, infelizmente, muitos estão, né, com a guerra que a gente tem acompanhado, mas eles não são nada. Compreenderam? Então, é o que a gente vai chamar, que o Aquiles vai chamar de necropolítica. Então, é quando você nega a cidadania. Outros exemplos que a gente tem, por exemplo, de cidadania, aí longe não necessariamente em necropolítica ou biopolítica, por exemplo, já caiu questão no Enem sobre isso, antiga, né? Eu já vi várias questões em outros vestibulares, sobre a Rosa Parks, por exemplo. O que a Rosa Parks queria? A Rosa Parks era uma mulher negra dos Estados Unidos que na década de 50 e 60 ela encabeçou boa parte ali do movimento negro nos Estados Unidos por direitos. Como é que eram os Estados Unidos antes? Os Estados Unidos seguiam um processo de segregação racial pesadíssimo, onde você tinha, vocês já viram, devem ter visto isso em filmes, fila para branco, fila para negro. Uma liga de beisebol branco, outra de negros. A Rosa Parks, o que ela fez naquele momento? Ela se negou a levantar no assento do ônibus para um homem branco, porque era lá, né, uma regra, uma lei que, uma regra, né, na verdade, que a pessoa negra poderia estar sentada no assento dentro do ônibus, mas quando chegasse uma pessoa branca, ela tinha que levantar e ceder espaço, lugar e ir lá para o fundo. Ela se negou. Isso encabeçou o movimento negro. E aí a gente vai ter Malcolm X, a gente vai ter Martin Luther King. E o que eles estavam querendo? A busca, a luta pelo direito de cidadania da população preta dos Estados Unidos. Quando a gente teve, por exemplo, recente, alguns anos atrás, um homem negro que morreu sufocado por um policial branco, e aí o movimento cresceu, o Vidas Negras Importam, é uma luta por cidadania. Aparecer, existir, ter direitos garantidos. Compreenderam que é muito além do que só falar em política? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, dito isso, mulheres conquistando direitos à cidadania no mundo inteiro. Então, vamos lá. Dito isso, questões. Tudo de Enem aqui para vocês. Ó, eu vou lendo e a gente resolve. Tá bom? Vou baixar a minha imagem. Imagens do helicóptero. Comandante Apilton. Vambora. Peraí. Opa, já fui para outra. Não era para fazer isso, não. Aqui, ó, pronto. Então vamos lá, gente. O Nininho. Ó, o legado dos movimentos sociais dos anos 70 e 80 no Brasil. Movimentos sociais estão em luta por cidadania. Por isso, tá? Então, para vocês verem como é que é muito cobrado. Na mudança de regime político que culminou com a Carta Constitucional de 88, regime político, saímos de ditadura e voltamos para democracia. Os movimentos sociais foram, sem dúvida, os grandes... Peraí, só um minuto aqui, gente. Os movimentos sociais foram, sem dúvida, os grandes... Oi. Ah, obrigado. Ganhei uma pipoquinha aqui, gente. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Os movimentos sociais foram, sem dúvida,
os grandes atores, se tornarmos a Constituição de 88, como é que chama a Constituição de 88? Cidadã. Constituição de 88 como coroamento desse processo, no qual os movimentos sociais ocuparam a cena pública. Vamos perceber que os valores democráticos nela inscritos são inéditos como experiência de sociedade. Não seria exagero dizer que a sociedade brasileira de antes de 64, que é antes da ditadura, não se reconheceria na Carta de 88, o que equivale a dizer que um processo vivido nesses anos recentes logrou estabelecer os fundamentos de uma nova sociedade marcada, especialmente pelo reconhecimento de direitos de cidadania que a sociedade passou a atribuir através dos movimentos. Os movimentos sociais foram fundamentais para a busca de direitos. Com base no texto, a ação dos atores sociais mencionados produziu o seguinte resultado. Quais são os atores sociais mencionados? Os movimentos sociais. Manipulação da memória nacional. Subordinação do sistema judiciário. Imposição dos discursos ideológicos. Transformação da realidade histórica ou destruição dos princípios tradicionais. Gente, eu vou direto aqui porque ela é uma questão que exige para a gente direto e todas as outras alternativas são bem aquém. A alternativa correta é a alternativa D. Busca a transformação da realidade histórica garantindo direitos civis e políticos, individuais e coletivos. Você já viu, por exemplo, que está contido na nossa Carta Constitucional o direito à educação. Está contido na nossa Carta Constitucional o direito à moradia. Então, quando você não tem, você está negando cidadania. Então, você está tentando, através desses movimentos, transformar a realidade histórica em busca da cidadania. Então, a alternativa D é uma questão... Foi o Enem 2023, certo? Uma questão que, na minha opinião, bem interessante, mas ela é bem fácil, né? Porque, assim, eles não produziram nenhum tipo de manipulação da memória nacional. A memória se mantém, a memória continua. Eles não querem manipular a memória. Eles não querem a subordinação do sistema judiciário ao povo, sabe? O sistema judiciário se mantém enquanto uma instituição. Nem, tipo, eles não querem, ele não gerou uma imposição de discursos ideológicos. Só uma pessoa desinformada vai falar isso aqui que não quer ler. Aconteceu isso, agora a gente vive a educação Paulo Freire. Mas está muito longe disso. A educação Paulo Freire é inclusiva, que garante cidadania. A gente não tem cidadania para todo mundo. Dá uma olhada ao seu redor. Mas eles estão buscando a transformação de uma realidade histórica onde, pelo menos pela Carta Constitucional, se garante direitos. Na prática é mais difícil, tá? E eles não estão destruindo nenhum princípio tradicional, tanto é que os princípios tradicionais aí continuam a existir. Ok, vamos para uma outra aqui, que é do Enem 2023 também, tá bom? Essa foi o PPL segunda aplicação. Acho que a outra foi PPL também, né? Foi PPL também. Vamos lá. Nós temos aqui um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, em São Bernardo do Campo, no ano de 2017. Então, nós temos aqui o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em meio, por exemplo, ao contraste de prédios, né, arranha-céus e tal. Na imagem está registrada a estratégia de atuação de um tipo de movimento social urbano. Considerando-se os direitos constitucionais, essa estratégia ressalta a necessidade de adoção de medidas governamentais que promovam o quê? A gente está falando de moradia, direito garantido em Constituição. Então, considerando os direitos constitucionais, que é direito à moradia garantido por Constituição, essa estratégia, que é a estratégia de ocupação,
ressalta a necessidade da adoção de medidas governamentais. O que o governo precisa fazer para promover o quê? O controle de fluxos emigratórios, o acesso a moradias adequadas, dissolução da propriedade privada, descentralização de espaço de lazer ou restrição do processo de verticalização. Reduzir a verticalização no sentido de que reduzir mesmo, abaixar os prédios, tipo assim, colocar leis que reduzam o número de edifícios ou de andares por edifício. Gente, é muito fácil, né? E a alternativa correta é B, que faz assim, acesso a moradias adequadas. Vamos colocar aqui, ó. Direito garantido pela ou previsto, né? Mas é garantido. Na prática, a gente não consegue ter essa garantia. Pela Constituição. Isso está ligado ao quê? Como eu falei para vocês? Cidadania. Tá bom? Então, essa aula que a gente está fazendo aqui, ela é uma aula fundamental. Outra, elas são muito parecidas nesse sentido, tá? Aqui nós temos também um Enem, agora a aplicação digital do Enem de 2021. Houve crescimento de 74% da população brasileira encarcerada em 2005 e 2012. Entre 2005 e 2012, 74% da população carcerária brasileira aumentou. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país. São homens, jovens abaixo de 29 anos, negros com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais. O que seria um crime patrimonial? Roubo, certo? Às vezes o sujeito ele roubou o famoso ladrão de galinha, a maioria é isso. E no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado e majoritariamente com pena de 4 até 8 anos. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o quê? O que a política pública deve fazer? Aqui a gente está falando de cidadania. A pessoa roubou lá uma galinha, ele foi tirado a cidadania dele, jogaram, lembra aquela concepção, ó, viram um ninguém perante a sociedade, perante o Estado? Não, o próprio Enem, ele tenta resgatar isso quando você tem o Enem PPL, pessoas privadas de liberdade. Então, ó, nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o quê? A flexibilização do Código Civil, flexibilizar no sentido assim, ó, roubou galinha não vai ser preso, não vai passar por nenhum tipo de punição, nenhum processo. Dando um exemplo, tá? Promoção da inclusão social, redução da maioridade penal, reduzir a maioridade penal, contenção da corrupção política, conter corrupção política, ou expansão do período de reclusão, aumentar o período de prisão, de reclusão. A alternativa correta é a alternativa B, que fala assim, promoção da inclusão social. Olha só, garantir cidadania. Vamos lá. Não é uma medida, quando fala de promoção de inclusão social, é uma questão prévia de trabalho que garante cidadania, não é para o preso. Então, qualquer outra medida aqui, por exemplo, flexibilização do Código Civil, é uma medida que é naquele momento, certo? A gente quer coisas mais duradouras. Redução de maioridade penal. Você vai aumentar o número de pessoas presas quando você reduz a maioridade penal, concorda? O exercício, a questão quer saber o que o governo pode fazer para minimizar esse problema que está descrito aqui, de homens jovens, negros, presos por furto, por roubo patrimonial. Contenção de corrupção política é uma outra esfera, tá ali, não é o que a gente está abordando. Ou expansão do período, aumentar o número de tempo que eles ficam presos, isso resolve o problema? Não resolve. Agora, garantir cidadania para as pessoas resolve. Só que o problema é uma questão a longo prazo. O que é garantir cidadania? É garantir moradia, é garantir, lembra, direitos individuais, coletivos, políticos e civis.
Garantir cidadania, garantir moradia, garantir educação, é garantir emprego para as pessoas. Porque aí, tendo uma sociedade que garanta isso, o crime ou o roubo, ele deixa de ser alternativa. É simples. Quer dizer, não é simples porque nunca fizeram, né? Se eu achasse simples, eu falaria assim, então vai lá ser um ministro de alguma coisa. Não, não sou. Mas é preciso garantir, é preciso alocar políticas públicas para garantir a inclusão social das pessoas. Ah, professor, por que nunca dá certo? Por que não fazem isso? Porque bate de frente com empreiteira, bate de frente com estrutura agrária concentrada nas mãos de poucas pessoas. E aí a gente vive num país desigual. Certo? Então vamos lá. E aí, para a gente fechar, Enem PPL 2018, num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação aos outros tipos de trabalho. É justamente o que a gente está falando nessa aula. Objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou no quê? Quando foram bater de frente e falar assim, qual que é o problema? De desvalorizar o trabalho. Ele resultou no quê? Na criação de novos ofícios? Não, por quê? Porque o ofício, esse trabalho já existia, então não criou um novo ofício, né? Já vou eliminar, mas tem aqui, ó, ampliação de direitos sociais, redução da desigualdade de gênero, fragilização da representação sindical ou erradicação da atividade informal. Para pensar. Direitos sociais, essa é a nossa alternativa. Direitos sociais como direitos trabalhistas. Enquanto meu cachorro está latindo, o que está incluso na cidadania. Cidadania, como eu falei para vocês. Certo? Ó, não é uma questão sobre gênero que a gente está abordando, nem de questão de representatividade sindical. Falei em erradicação da atividade informal, que seria a atividade que não necessariamente é CLT, que tem carteira assinada e tal. Mas não erradicou. Erradicou é acabar com a atividade informal no Brasil como um todo. E erradicou, não, a atividade informal, os informais no Brasil, eles são gigantescos. Tem muita gente aqui com trabalho informal. Então a gente está falando de ampliação de direitos sociais para pessoas que antes nenhum direito tinha. Vocês já devem ter conhecido pessoas que trabalharam como empregadas domésticas ou domésticos em casas de famílias e ficaram a vida inteira lá, sem ganhar um centavo, mas só pela moradia. E morreram sem direitos. Aqui eu fico arrepiado, porque isso é muito triste. E morreram sem direitos nenhum. Você acha justo isso? Não é justo. Então esse mal necessário que os patrões falam, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. É preciso garantir direitos sociais para as pessoas, tá bom? Isso tem a ver com a cidadania da contemporaneidade. Então é isso, gostei de ter feito essa aula, fica aqui, foi uma aula muito importante aqui para a gente, para vocês entenderem, então é isso. Daqui a pouco tem aula de filosofia, que eu acho que é sobre absolutismo, né? Mas é isso, vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, grande beijo, fui!